Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente vai escutar o companheiro José Luiz Zasso, que faz uma análise sobre a entrevista de Bolsonaro no Jornal Nacional. E comentamos também algumas das outras entrevistas que ocorreram essa semana. E pessoal, a semana foi dedicada à segunda semana de campanha eleitoral. Muita coisa aconteceu. Agora, um dos momentos que muitos e muitos de nós acompanhamos foram as entrevistas de alguns candidatos à presidência da República ao Jornal Nacional. Essa semana ocorreu a entrevista de Jair Bolsonaro, de Ciro Gomes e do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai dedicar aqui algumas edições do podcast a falar sobre como foram essas entrevistas, bem como as suas consequências, seus impactos e como é que está sendo a reação das redes e das ruas diante das suas realizações. E a gente começa hoje escutando a análise da entrevista de Bolsonaro, que foi feita para nós pelo companheiro José Luiz Zasso, militante do PT lá no Rio Grande do Sul. E é o companheiro Zasso que a gente passa a escutar a partir de agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou José Luiz Zasso, sou jornalista, funcionário público, com atuação principalmente em assessoria de imprensa, em assessoria política. Fui convidado, para contribuir com o podcast, fazendo aí uma análise da participação do candidato Jair Bolsonaro no Jornal Nacional na última segunda-feira, a entrevista que abriu a série de entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos à presidência da República. Inicialmente, eu tive uma impressão, de fato, se tratava de uma impressão de que Bolsonaro não teria ido muito bem, na entrevista para o Jornal Nacional. Sei que outros companheiros, sei que outras pessoas tiveram impressões distintas da minha. Teve gente que considerou que ele foi bem, e outras pessoas também consideraram que ele, foi uma leitura recorrente de que ele não teria ido tão bem, que ele teria entrado ali para não perder e conseguiu sair ali com 0-0, com um empate ou com 1-1, talvez, com um empate ali da entrevista para o Jornal Nacional. Passados mais de 2 dias da entrevista, e com as análises de dados e a repercussão no mundo político, e respeitando as opiniões em contrário, mas entendo que, de fato, Bolsonaro não foi tão bem no Jornal Nacional, ou não foi bem no Jornal Nacional. Ele que tinha ido sim, isso é uma opinião pessoal também, mas ele que tinha ido bem em 2018, porque em 2018 ele tinha conseguido firmar um discurso e falar muito bem para a sua base política, Dessa vez não, foram 40 minutos, é uma eternidade, é um tempo gigantesco em televisão, mas nesses 40 minutos o Bolsonaro levou quase metade, para falar da urna eletrônica, para falar, foram 18 minutos se somar a fala dele sobre corrupção, tentando explicar os escândalos de corrupção do governo, no caso, por exemplo, dos pastores no MEC, mais os ataques ao sistema eleitoral brasileiro. É um tempo muito grande em assuntos que não são interessantes para o público em geral. O da corrupção, porque de fato se perde uma bandeira, que ele tinha em 2018, e o dos ataques à urna eletrônica, que é um discurso que conversa com uma base mais radicalizada dele, mas insuficiente para ganhar a eleição, e para quem não é militante político, ou para quem dá campanha do Bolsonaro, ou para quem está em dúvida, é um discurso que parece muito um discurso, na minha opinião, um discurso de uma desculpa para um caso de derrota, Parece um tanto, tu reclamar da urna eletrônica antes da eleição é um tanto quanto choro de perdedor, antes do jogo acontecer. Então, ele levou muito tempo falando disso,
e deixou de entrar em assuntos que, de fato, interessam ao eleitor. Bolsonaro também não conseguiu, nessa entrevista para o Jornal Nacional, apesar do tempo gigantesco, que é 40 minutos, né, um tempo gigante em televisão, ele não conseguiu se diferenciar das demais candidaturas, sobretudo da candidatura do Lula, que é a candidatura que lidera as eleições, né, lidera as pesquisas de intenção de voto. E não basta ao Bolsonaro, neste momento, manter os votos que ele tem, né? Ele precisa, de alguma forma, virar votos que hoje estão com o Lula. Aquela entrevista do Jornal Nacional é insuficiente para isso. Ainda que ele tente fazer uma defesa, ou que ele tentou de fato fazer em um período curto e de maneira bem insuficiente, uma defesa das medidas econômicas, né, que ele considera medidas boas, medidas econômicas do governo, e algumas até de caráter mais eleitoreiro e tal, ele não conseguiu fazer de fato essa defesa. E um dado também que acaba contribuindo com isso é uma pesquisa, uma análise de mídia divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, onde eles mostram que 89% do público não militante nas redes sociais reprovou a participação do Jair Bolsonaro no Jornal Nacional da segunda-feira. Esse é um dado importante porque é esse eleitor, o eleitor que não é o eleitor convicto de que vai votar no Lula, convicto de que vai votar no Bolsonaro, ou mesmo convicto de que vai votar no Ciro, por exemplo, que está em disputa. Né? Esse é o espaço que o Bolsonaro tem de voto para disputar. E, especificamente nas redes sociais, esse eleitor não gostou, não aprovou de fato a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional. Tem outro elemento pouco explorado, que é o elemento da imagem, né? TV e imagem conta muito. E, de fato, a postura do Bolsonaro, a postura corporal, gestual, estava bastante estranha naquela entrevista, né? Muitas vezes a gente foca muito na análise do discurso, das ideias. Acho que geralmente os colegas que têm um pouco mais de rádio, de jornal, focam mais nisso. Mas no caso da televisão, a imagem é muito importante. E o Bolsonaro ele estava visivelmente desconfortável naquela entrevista. E isso, talvez até mais do que o discurso, tenha sido bastante evidenciado para a população. A TV tem muito isso. E, por fim, também fazer uma avaliação da postura dos entrevistadores, né, que, na comparação com as entrevistas dos anos anteriores, deu uma boa suavizada. Muita gente ficou elogiando a postura do Bonner e da Renata, não sei o quê. Eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que as entrevistas, principalmente em 2018, eram entrevistas muito ruins, tinham um tom ofensivo para cima dos entrevistados, pouco contribuíam com o debate da eleição. E agora ela deu a linha de entrevista, deu uma, pelo menos nas entrevistas com o Bolsonaro e com o Ciro, deu uma suavizada. Ela teve alguns momentos um pouco mais tensos, mas bem menos do que em 2018 com o Bolsonaro. E com o Ciro foi uma entrevista extremamente tranquila. Né? Eu estou gravando esse áudio antes da entrevista com o Lula e com a Tebet, e eu não sei se essa linha vai se manter. Mas pelas duas primeiras entrevistas, essa linha ela deu uma suavizada. E isso para o Bolsonaro foi ruim, porque o Bolsonaro, em 2018, ganhou com a ideia de uma porradaria no Jornal Nacional entre ele e o Bonner. Apesar de ele não ter nada de antissistema, ele aproveitou disso para fortalecer uma ideia de ser um candidato fora do sistema, política tradicional, porque veja só como é que a Globo trata ele, não sei o que e tal. Ele não conseguiu fazer isso. Até porque a própria pauta foi diferente. A fake news do Bolsonaro de 2018 era o kit gay. Embora seja uma grande mentira, aquilo passa a ideia para pessoas mais desavisadas de proteção das crianças, de defesa da família, né? E a pauta da urna eletrônica não mostra isso, né? De fato, como eu falei antes, dá uma ideia de choro de perdedor. Né? Então, o Bolsonaro ele perdeu com essa postura menos agressiva do Jornal Nacional. Tem outro elemento também, e aí, o último elemento é a própria análise de redes sociais, né? Já há algum tempo, várias análises de rede mostram o bolsonarismo falando para si mesmo nas redes sociais. Né? Eles que não eram assim em 2018,
se transformaram nisso nos últimos tempos, assim, né? E aconteceu isso de novo no Jornal Nacional. Aqueles gráficos de redes sociais, a gente vê uma mancha única que não dialoga com as demais redes, que é onde está a leitura do bolsonarismo. Então, por exemplo, quando tem um assunto que interessa apenas a base do Bolsonaro, aquele assunto fica muito forte dentro daquela base, mas ela não sai. Faltou na entrevista ele falar de temas fundamentais. Ah, ele não foi perguntado sobre a fome. Não foi perguntado sobre a fome, mas ele não falou sobre a fome. Ele não falou sobre a realidade que as pessoas estão passando na ida ao supermercado, não falou sobre os níveis de miséria do Brasil que pioraram, sabe? Tipo, voltamos ao mapa da fome. Você pode tentar justificar isso. O próprio Bonner deu a justificativa da pandemia na pergunta, né? Mas o Bolsonaro não aproveitou quase que a levantada de bola ali que ele recebeu do Bonner. Então, assim, para concluir, eu realmente acho que o Bolsonaro foi mal, diferente de 2018, onde ele foi muito bem. E mesmo que ele tivesse empatado, mesmo que ele tivesse ficado no 0-0, como muitas pessoas defenderam, isso seria insuficiente para ele. Para quem está perdendo, ficar no 0-0 não é bom. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade. Que bom, né? Na minha visão pessoal, que bom que ele perdeu essa oportunidade, mas ele perdeu uma oportunidade de tentar, com a entrevista, virar um pouco do jogo. E assim, gente, isso não é definidor, né? Eu acho que isso tem impacto, mas isso não define o voto necessariamente lá em outubro. Falar que o Bolsonaro foi mal não significa menosprezar a força que o cara tem, não significa menosprezar o fato de que ele tem a máquina do governo federal, não significa menosprezar o fato de que ele tem uma base organizada e orgânica e que atua de uma forma, muitas vezes, e até cotidianamente, fora de parâmetros normais ou daquilo que a gente entendia como algo normal dentro dos marcos da democracia liberal. O Bolsonaro, ele usa abertamente de mentiras, ele usa abertamente de notícias falsas, e desta vez ele tem máquina para fazer isso, máquina, apoio de grandes empresários, e ele não vai deixar de fazer isso. A eleição, apesar dele ter ido mal, na entrevista do Jornal Nacional, isso não quer dizer que ele não faça isso e que ele não seja um perigo. Então, assim, ele não pode ser menosprezado porque ele foi pior ou porque ele não foi tão bem em uma entrevista ou não se saia bem daqui a pouco em debates que ele venha a participar. Isso ajuda a definir um voto, isso pode ser numa eleição apertada algo que nos dê alguma vantagem, mas isso não é o que define a eleição. Aí ele não pode ser menosprezado como força eleitoral. Bom, gente, essa foi a análise do companheiro Zaço sobre a entrevista do Bolsonaro para o Jornal Nacional. Ainda teve essa semana a entrevista do Ciro Gomes e do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma entrevista muito importante. Na próxima edição do podcast, a gente vai convidar o companheiro Walter Pomar para falar um pouco dessa entrevista. Mas, além disso, a gente queria, na edição de hoje do podcast, falar que nós estamos encerrando a segunda semana de campanha, já dia 26 de agosto. A campanha começou no dia 16, ou seja, 10 dias aí de campanha na rua. Falta, portanto, menos de 40 dias para o primeiro turno. E o fato aqui, em muitos lugares que a gente tem ouvido, é que a campanha de Lula ainda não ganhou o volume e o tamanho necessários. Falta material, falta organização, e o fato é que a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente reforça, portanto, a importância de cada candidatura proporcional do nosso partido. Reforçar a campanha do Lula, cada entidade do movimento social, popular e sindical de cada partido se transformar em um ponto de apoio e de referência na luta contra o extrema-direita, na eleição de Lula como presidente. Dito isso, a gente se reencontra aqui na próxima segunda-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro e Lula presidente.